Pronto. Então, a gente está gravando já aqui a aula aqui de Finanças 3 e a gente vai começar a falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, tá bom? Eu vou mandar esse material aqui para vocês depois. Então, a primeira coisa para a gente fazer, para determinar trabalhar com a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, é determinar a cadeia principal, tá? Então a gente vai trabalhar muito com a determinação da cadeia principal. A gente tem que determinar essa cadeia. E qual é o critério, né, que a gente vai utilizar para determinar essa cadeia principal? A gente vai pegar a maior sequência, tá? A gente vai sempre trabalhar com a maior sequência de carbonos que contenha as insaturações, caso se existirem, tá? Então, como assim, professor? Se a gente pegar esse exemplo 1 aqui, eu tenho essa cadeia. Perceba que essa cadeia aqui, ela vai ter três extremidades. Ela tem essa extremidade aqui, tem essa outra extremidade e tem a terceira extremidade. Bem aqui, ó, eu tenho um carbono terciário. Esse carbono terciário aí, ele me informa que a cadeia ela é ramificada, né? Que a gente viu que cadeias ramificadas ela tem que apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário, né? Então, como essa cadeia ela é ramificada, então a gente tem que determinar a cadeia principal aqui. E a gente vai ter algumas opções aqui. Eu vou grifar. A primeira opção que a gente teria seria essa aqui, ó, sendo a cadeia principal. Essa aqui do centro. Pegar, vou até grifar aqui de amarelo para mostrar para vocês. Poderia dizer que essa aqui é a cadeia principal. Tá? Eu poderia também fazer o seguinte, ó, começar dessa extremidade aqui, subir e ir para essa outra extremidade aqui, ó, tá? Dizer que essa aqui é a cadeia principal, ou eu posso iniciar aqui nessa extremidade, né? Pegar essa sequência aqui de carbono dessa extremidade e descer aqui, ó, para essa outra extremidade, beleza? Então, nessa estrutura aqui, se a gente for dar uma olhada, a gente tem três possibilidades de cadeia principais. Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês estão me entendendo aí, tá? A cadeia principal, ela vai ser o quê? Ó? Ela vai ser uma sequência de uma extremidade a uma outra extremidade. Foi o que a gente fez aqui nesse exemplo. A gente pegou, ó, essa extremidade a essa extremidade, essa outra e essa outra. Então, como é que a gente vai determinar quem é a cadeia principal? A gente vai ver quem tem maior sequência de átomos de carbono. Nessa sequência aqui que eu peguei, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa sequência aqui, a gente tem 6 átomos de carbono. Aí eu vou comparar ela com as outras, tá? Se eu pegar essa outra sequência aqui, ó, que eu peguei aqui desse lado, eu vou perceber que aqui eu tenho 5 átomos de carbono. E essa sequência aqui de baixo, eu vou ter apenas 4 átomos de carbono. Então, se eu analiso aqui friamente, né, essas estruturas, eu vou perceber que a cadeia principal vai ser essa aqui, ó, essa aqui do centro. Essa aqui seria a cadeia principal. Por que ela vai ser a cadeia principal? Porque ela tem a maior quantidade de átomos de carbono. Essa aqui, ela estaria errada. Eu não poderia escolher essa aqui sendo a cadeia principal. E nem essa aqui eu poderia escolher sendo a cadeia principal, tá? Ela estaria errada também. Então, perceba que quando eu vou escolher a cadeia principal, eu tenho que escolher a maior sequência de átomos de carbono. Que nesse caso aqui, a maior sequência de átomos de carbono seria essa, com 6 átomos de carbono. E o que fica fora da cadeia principal, que no caso é esse grupo aqui, ó, que está fora da cadeia principal, a gente vai chamar ele, deixa eu só ajeitar aqui, a gente vai chamar esse grupo aqui de ramificação. Tá? Então,
Para a gente fazer a nomenclatura de cadeias ramificadas, a gente tem que fazer duas coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a cadeia principal. E a segunda coisa é determinar as ramificações. Então, primeira regra, cadeia principal. Vai ser qual? Aquela que apresentar maior número de átomos de carbono. E o que tiver fora da cadeia principal, a gente vai chamar de ramificações. Tá bom? Tranquilo aí? Pronto, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui que a gente está trabalhando, a gente vai primeiro... o nosso intuito é primeiro identificar quem é a cadeia principal, tá? As ramificações, mais na frente, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem que determinar as quantidades, a posição dela e o nome. Mas a princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai somente determinar a cadeia principal, tá? Se a gente entender o que é a cadeia principal e como determinar a cadeia principal, o resto fica fácil. Tudo bem? Então, ó, esse aí foi o primeiro caso. Mas vão existir outros casos que eu destaquei aqui que é interessante. Ó. Vou passar aqui o slide. Nesse segundo exemplo, a gente tem essa estrutura aí e a gente vai ter que... A imagem não está aparecendo? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, se você consegue visualizar lá em pessoas, aí tem duas imagens. Tem a minha, que eu apareço, e tem outra logo embaixo, que é a imagem do meu computador. Consegue visualizar aí? Deu certo? Ótimo. Então, vou voltar lá, tá? Deixa eu só colocar aqui no chat para ficar vendo as perguntas de vocês. Então, volto para cá. Ó. Geralmente, a gente tem uma tendência de achar que a cadeia principal sempre vai ser essa aqui, ó. Sempre vai ser essa linear. Ela vai pegar aqui no início, né, até o fim. Se eu pegar essa estrutura aqui, sendo a cadeia principal, eu vou ver que aqui eu tenho, se eu contar aqui, então um total de 6 átomos de carbono, tá? Mas eu vou verificar ó, que eu tenho uma sequência maior, que é essa sequência aqui. Ó. Eu poderia pegar essa sequência fazendo zigue-zague, que é essa outra aqui. Ó. Aí eu pergunto para vocês, qual seria a cadeia principal? Seria essa de amarelo ou essa aqui que está de azul, grifado de azul? De azul? Por quê? Exatamente. Se eu pegar essa de azul aqui, ó, ela vai ter no total 8 átomos de carbono. Enquanto que essa aqui, ó, ela só tem 6 átomos de carbono. E eu sempre tenho que pegar a maior sequência de átomos de carbono, beleza? Então a cadeia principal, ela não precisa ser linear, que nem essa aqui, ó. Ela não precisa ser linear. Ela pode ter o formato aqui de zigue-zague, não tem problema nenhum. A questão é assim, ó. Tem alguém com áudio ligado. A questão é que eu tenho que pegar uma extremidade e ir até a outra extremidade. E essa sequência, ela tem que ter a maior quantidade de átomos de carbono, beleza? E o que está fora dessa sequência aí, no caso, ó, que são esses grupos aqui que estão fora, que eu vou colocar aqui de verde, ela vai ser as ramificações, tá? Então, o que está aí de azul, o que está de azul aqui a gente chama de cadeia principal, e o que está aqui de verde a gente vai chamar de ramificações. Tudo bem, galera? Oi.
Beleza. O esquema aqui, Anselmo, é o seguinte, ó. Tu vai ter que ver todas as possibilidades, entendeu? Tu vai ter que começar de uma extremidade e ir até uma outra extremidade e tu tem de buscar a maior sequência entre elas. Tipo, isso, é. E tu não pode, tipo assim, chegar na metade e depois voltar, entendeu? Tem que ser uma sequência contínua. Pra te pegar a maior sequência de átomo de carbono. Oi. Uhum. Perfeito. Eu vou pegar a sequência com o maior número de átomos de carbono. É isso mesmo. Tá? Aí, esse exemplo 2 aqui, ele só ressalta que a cadeia principal nem sempre ela vai estar linear, entendeu? Ela pode ter esse formato aí zigue-zague. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Perceba que aqui a gente só está analisando o quê? A gente só está analisando a cadeia principal. A gente só está identificando a cadeia principal e as ramificações presentes nela, tá? Se a gente não consegue definir a cadeia principal, a gente não vai conseguir dar um nome para as estruturas. Então é importante ter esse entendimento aí da cadeia principal. Eu vou passar aqui, tá, galera? Eu vou já para outro slide aqui. O terceiro slide, aí ele vai apresentar Pronto. Voltei aqui, Anselmo. Conseguiu aí, Anselmo? Posso passar? Beleza, ó. Esse terceiro exemplo aqui, ele é interessante, porque a gente vai entrar no empate aqui, ó. Se eu pegar essa cadeia principal sendo essa aqui, ó, essa linear, bota aqui, ó, cadeia principal sendo essa linear. Aqui eu tenho quantos átomos de carbono? Se a gente contar aí, ó, eu vou ter 5, né? 5 átomos de carbono. Beleza. Eu vou pegar uma outra sequência aqui, ó. Eu vou pegar essa sequência até esse carbono. Em vez de eu continuar, eu vou descer aqui, ó. Quando eu descer aqui, eu vou perceber que a sequência aqui também tem 5 átomos de carbono. Ótimo. E eu poderia ter uma outra possibilidade, que é essa aqui, ó. Eu começo aqui de baixo, dessa extremidade aqui de baixo, e venho aqui, ó, pro lado direito. Quando eu pegar essa sequência aí, eu vou perceber que também aí tem 5 átomos de carbono, não é isso? Ó. Aqui também tem 5 átomos de carbono. Aí gera uma dúvida. Qual é a cadeia principal? Como é que a gente resolve isso aí? Ó? Como é que eu vou definir quem é a cadeia principal? Beleza? Então, vai acontecer situações assim, que eu tenho estruturas, que eu tenho sequências com a mesma quantidade de átomos de carbono. E eu tenho que definir quem é a cadeia principal. Quando isso acontece, eu vou ter que ir lá para minhas ramificações. Olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, que eu peguei a cadeia principal, eu tenho essa ramificação e essa outra ramificação aqui, ó. Se eu contabilizar isso aí, eu vou ter no total aqui 3 ramificações, beleza? Todo mundo consegue visualizar essas 3 ramificações? Então, ótimo. Eu vou passar aqui, ó. Se eu pegar essa outra aqui, que é na cadeia principal, eu vou ter essa ramificação, essa aqui, essa outra e essa outra aqui. Então, se eu for contar aí, vou contabilizar exatamente 4 ramificações, tá? E vou fazer a mesma ideia aqui com essa outra. Essa aqui, ó, esse composto todo aqui que eu estou pintando de verde, ele é uma ramificação. Ele está ligado, ó, bem aqui, direto na cadeia principal. E tenho essa outra ramificação aqui. Então, se eu contabilizar isso aí, eu vou ter exatamente apenas 2 ramificações. Vocês conseguem perceber aqui, ó,
que, dependendo da cadeia principal, eu vou ter quantidade de ramificações diferentes. Nessa aqui eu tenho 3, nessa 4 e nessa 2. Então, eu vou colocar aqui uma observação, tá? Que é a primeira observação que a gente vai ter. Quando a cadeia principal tiver a mesma quantidade de carbonos, a que eu vou escolher vai ser aquela que tem maior número de ramificações. Então, dessas 3 aqui alternativas, a que estaria correta, tá? A cadeia principal correta seria essa aqui, ó. Essa aqui seria correta. Por quê? Porque ela tem a maior quantidade de ramificações. Ela tem 4 ramificações. Essas outras aqui têm a mesma sequência de átomo carbono, que é 5, só que a quantidade de ramificações aqui, ó, é menor. E essa aqui também é menor. Então, essa aqui, ó, essa cadeia principal, ela estaria errada. E essa outra aqui também, ela estaria errada. Aí tem que ter muito cuidado com isso, viu, galera? Muito cuidado mesmo, que isso aqui pega muita gente. Porque se eu escolher a cadeia principal errada, eu vou dar o nome do composto errado também. Então, por isso eu tenho que ter cuidado aqui, ó, para escolher a cadeia principal correta. Esse exemplo aqui ficou claro? Ó. Se tiver uma estrutura que tenha a mesma sequência de átomos de carbono, eu vou escolher aquela que tem uma quantidade maior de ramificações. É isso. Beleza? Rian, eu vou postar, Rian. Eu tô gravando aqui, eu posto lá no YouTube, tá bom? Ter a mesma... Não. Ele não vai ter a mesma quantidade de ramificações. Ele sempre vai ter uma diferença aí na quantidade de ramificações, Anselmo. Aí tu vai usar o critério da ramificação, tá bom? Caso haja empate na quantidade da sequência de átomos de carbono, aí tu usa o critério das ramificações. Beleza? Aí eu vou vir aqui, ó, pro exemplo 4. Só perguntar, deram o print aí na tela? Posso passar? Pronto. Show de bola. Vou passar aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo 4 que também ele é interessante, tá bom? Por que esse exemplo aqui é interessante? Porque ele vai trazer a questão das insaturações. Vou só colocar aqui, ó. Eu vou fazer algumas escolhas aqui. Primeiro eu vou escolher aqui essa sequência aqui, ó. Vou começar aqui de baixo, subindo aqui. E vou pegar aqui para o lado direito, tá bom? Muitos de vocês talvez escolheriam essa aqui sendo a cadeia principal. Tá? Por quê? Porque ela tem a maior quantidade de átomos de carbono, concorda comigo? Se a gente for ver essa sequência aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? A gente vai ter aqui 7 átomos de carbono. Vou pegar outras sequências aqui. Eu vou pegar essa sequência aqui. Ó. Vou pegar essa sequência linear aqui. Se eu pegar essa sequência linear aqui, eu vou perceber que aqui eu tenho apenas 5 átomos de carbono. E vou escolher outra sequência. Eu vou pegar aqui, ó, esse processo aqui e vou descer aqui. Então, se eu for contar aqui a quantidade de átomos de carbono presente aqui, eu vou ter também 5 átomos de carbono. Aí vamos lá. Vai gerar algumas dúvidas aqui. Primeira coisa, ó. Eu jamais poderia pegar essa aqui, ó. Eu jamais poderia pegar essa com 7 átomos de carbono. Aí muitos de vocês vão estar se perguntando, professor, por que não tem a maior sequência de átomos de carbono? Aí eu vou dizer assim, sim, porém,
né? Com todavia, ó, a insaturação ela não está presente dentro da cadeia principal. E aí é um problema. Por quê? Se eu tiver insaturação, obrigatoriamente ela tem que estar dentro da cadeia principal. Dá para entender isso, galera? Vou colocar aqui, ó. Insaturação tem que estar na cadeia principal. Vou botar até aqui, ó, obrigatoriamente. Na cadeia principal, beleza? Isso aqui é importante, gente. Porque nesse caso aí, ó, eu tenho uma sequência maior, com maior número de átomos de carbono, porém a minha insaturação ela não está presente. Se ela não está presente, eu não posso utilizar ela como sendo a minha cadeia principal. Tá certo? Fala. Meu PowerPoint aqui sumiu. Pera aí, gente. Deu um problema técnico aqui, mas tá voltando já já. Só um minuto. Oi. Deixa eu só voltar aqui, porque deu um erro aqui, brother. Deixa eu só fechar aqui. Voltar aqui para a tela. Que deu um erro aqui. O bicho travou e tá voltando aqui de novo. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. Tá aparecendo para vocês a tela do computador aí? Voltou a tela? Não? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu acho que... Deixa eu compartilhar aqui de novo a janela. Ó, vamos lá. Eu tinha falado aqui para vocês o seguinte, ó. A primeira, né, a sequência, aí eu teria essa aqui, essa segunda sequência e teria essa outra sequência aqui, ó. Beleza? Ao que eu falei lá para vocês. Essa aqui, essa sequência, ela tá errada. Por quê? Professor, essa aqui ela não tem 7 átomos de carbono. Essa aqui, ó, 5 átomos de carbono. E essa aqui, 5 átomos de carbono. Teoricamente, a que tem o maior número de átomos de carbono é que seria a sequência correta, não é isso que eu falei para vocês? Só que aqui tem um problema que é o seguinte. Essa aqui tem a maior sequência de carbono, porém a insaturação, essa ligação dupla aqui, ela não está presente. Ela não está dentro da cadeia principal. Então essa cadeia principal ela estaria errada. Por quê? A observação é a seguinte, ó. Observação. A insaturação ela deve estar presente na cadeia principal. Na cadeia principal. E nessa primeira situação aqui, embora tenha uma maior sequência de átomos de carbono, a insaturação ela não está dentro da cadeia principal. Então, eu não posso dizer que essa aqui é a cadeia principal, beleza? Tranquilo aí, galera? Então, o primeiro esquema é esse aí. Então eu vou ficar aqui em dúvida entre essas duas aqui, ó. Tanto essa contempla aqui a insaturação dentro da cadeia principal, como essa contempla também a insaturação na cadeia principal. Porém, essa tem a mesma quantidade de átomos de carbono. A qual o critério que eu vou utilizar para dizer quem é que vai ser a cadeia principal? O número de ramificações.
Perfeito. Ó. Essa aqui, ó, eu tenho duas ramificações. E essa aqui, ó, eu só tenho uma ramificação. Então, quando eu for analisar, essa aqui eu tenho duas ramificações. E essa aqui, ó, eu só tenho uma ramificação. Consequentemente, a que estaria correta seria essa aqui, ó. Essa aqui é a minha cadeia principal, beleza? Essa primeira e essa última aqui, elas estariam erradas. Eu não poderia escolher elas, tá bom? Perceba que aqui, ó, é um caso bem especial, tá? É um caso aonde eu tenho a menor sequência de átomos de carbono, porém a insaturação aqui, ó, ela está presente. E pela definição de cadeia principal, ela vai ser a maior sequência de átomos de carbono que contenha a insaturação. Então, obrigatoriamente, a insaturação tem que estar presente, tá? Nesse caso, eu tenho a maior sequência de átomos de carbono, porém, eu não tenho a presença da insaturação. Então, ela não é a cadeia principal. A cadeia principal seria essa outra aqui, ó. Dúvidas, galera, em relação a isso? Pronto, ó. Então a gente viu aqui umas regras básicas, tá? Para determinação da cadeia principal. É elas que a gente vai utilizar, ela que vai nos nortear aí na hora de a gente dar um nome para esses compostos. Tranquilo? Oi, pergunte. Ah, não, mas aí vai ser difícil. A gente vai ter que, se acontecer isso, a gente vai fazer a numeração, a gente vai ter que escolher a menor numeração, que aí é um terceiro critério, mas muito difícil isso acontecer, tá? Mas não, não, tá bom? É muito difícil acontecer isso, mas a gente poderia utilizar um outro processo aí que seria a numeração das ramificações. Mas a gente vê isso mais à frente, beleza? Vamos ficar com essas aí, ó. A primeira, a cadeia principal vai ser aquela que tem a maior sequência de átomos de carbono. Se tiver insaturação, ela obrigatoriamente tem que estar dentro da cadeia principal. Se tiver empate, né, das sequências de átomos de carbono, eu vou escolher aquela que tem maior número de ramificações. Então, a base é essa aí. A gente vai utilizar essa base aí para determinar as cadeias principais. Partindo daí, a gente vai fazer o seguinte agora. Ó. A gente vai dar nome às ramificações. Tá certo? O que são essas ramificações? São o que eu destaquei aqui de verde, né? O que sobra, a cadeia principal, o que sobra são as ramificações. Então, essas ramificações, eles são chamados, eu nem coloquei aqui, mas vou colocar, colocar assim, ó, é chamado grupo alquila. Grupo alquila, tá bom? Então, olha só, quando tem uma ramificação somente com um átomo de carbono, a gente viu que um átomo de carbono, qual é o nome que a gente dá para um átomo de carbono? Lá, o prefixo. Não é met, ó. Não é isso? E a terminação dele ia ficar, ó, como é um grupo alquila, a gente coloca o ila no final. Então aqui vai ficar, quando eu tiver só um átomo de carbono, vai ser o grupo metila, ou o grupo que a gente chama também de met, para dizer que é um carbono. E a gente pode finalizar aqui somente com o il, sem colocar o A, tá? Sem colocar o A no final. Geralmente é mais conhecido como grupo metil, tá? Então, quando eu tiver só um átomo de carbono sendo ramificação, um átomo é o grupo met, eu boto o il no final. Pronto, grupo metil. Professor, se for dois átomos de carbono, a gente viu lá que 2 é et. E como é uma ramificação, eu coloco o ila ou somente o il, tanto faz. Então pode ser o grupo metila ou o grupo metil. Tranquilo?
Tranquilo aí em relação ao nome das ramificações, galera? Hum. A, por exemplo, cada ramificação ela vai ter um nome diferente, né? Então vai ser separado. Quando eu pego a cadeia principal e eu tiver mais de uma ramificação, então cada ramificação ela vai ter um nome diferente. Tudo bem? Aí eu vou seguir aqui, ó. Professor, então quando eu tenho 3 átomos de carbono sendo a ramificação, eu vou chamar de prop, né? Exato, são 3. E no final eu coloco o ila ou o il. Então seria o grupo propila ou o grupo propil, tá bom? Deixa eu colocar aqui, grupo propila ou grupo propil, isso a gente já viu. Só que ele pode também eu ter aqui, ó, se eu contar aqui, eu posso ter essa ramificação, ó, que eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Perceba que é aqui, ó, nesse primeiro grupo propila, a ligação com a cadeia principal, ó, vamos supor que a cadeia principal está passando aqui, vai ser esse carbono da extremidade, que na verdade aqui era para ser CH2, né? Ele estaria ligando aqui na cadeia principal. Nesse caso aqui, em vez de ser o carbono da extremidade, vai ser o carbono aqui do meio, ó. O carbono do meio que vai estar ligando a cadeia principal, que é esse aqui, ó. Ele também tem 3 átomos de carbono, então ficaria prop e o final ficaria ila ou il. Só que aí tem uma duplicidade de nome, né? Ó. Esse aqui é propila, esse aqui também seria propila, só que são estruturas diferentes. Nesse aqui o que liga é o carbono da extremidade e esse aqui... Oi. Tá, né? Tá foda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o nome deles, aí eu vou pegar umas estruturas e a gente vê lá que acho que fica mais fácil. Eu vou só colocar o nome aqui, a gente não vai se atentar muito a isso aí ainda. Aí quando eu pegar os exemplos, a gente começar a dar o nome, aí acho que fica mais fácil. Melhor de visualizar isso. Pode ser? Então eu vou fazer assim, ó. Esse aqui, depois eu explico por quê. Esse aqui ele vai ser chamado isopropila. Esse aqui vai ser o N-propila. Esse aqui, como são 4 carbonos, é but. Só que aí, finalização, ó, ila ou il. N-butil ou N-butila. Esse aqui, ele vai ser, a gente chama de... Deixa eu colocar aqui vermelho. Oi? Tá, eu explico por quê. Deixa eu só colocar aqui, Marcos. Ó, esse aqui é iso, tá? Porque se tu pegar aqui a estrutura e dividir ela bem aqui no meio, eu vou ter partes iguais. Então ele tem um plano de simetria aqui, ó. Aqui ele vai ter partes iguais. E esse prefixo que vem com o termo iso quer dizer igual, tá bom? É como se eu estivesse dividindo aqui, ó, o grupo na metade. Então eu tenho 2 partes iguais, por isso que é chamado isopropila. Tudo bem? Quando eu tenho 4 carbono, eu tenho derivações dele. Ó. Eu tenho esse aqui que é na extremidade, que é o N-butila ou N-butil. Esse aqui é sec-butila ou sec-butil, porque o que está ligado aqui, ó, na cadeia principal é um carbono secundário. Esse carbono secundário, por isso que vem esse nome sec. Isso que é sec-butila. Esse aqui, ó, é um carbono terciário, está ligado a 3 átomos de carbono. Então esse aqui seria o ter. But, para dizer que são 4 átomos de carbono, e o ila ou o il no final. E esse aqui seria o iso butila. Aí você pode dizer, professor, negócio complicado, né? Como é que eu vou aprender esse negócio aí, professor? A gente vai aprender na marra mesmo, galera. A gente vai pegar algumas questões aqui e a gente vai começar a identificar.
Quais são o mais comum para a gente visualizar? São esses aqui, ó, esses dois, o grupo metil e o grupo etila. Esses outros aqui podem aparecer? Podem, mas só que eles são um pouco mais difíceis de acontecer, tá bom? Aí eu vou mostrar como é que a gente vai fazer essa nomenclatura. Mas isso aqui a gente precisa decorar. Inclusive tem outros, né, outros grupos de ramificações que eu não coloquei aqui, que talvez eu aborde um pouco mais lá na frente eles, tá? Porque senão ia ficar uma coisa muito grande e a gente não conseguiria visualizar direito. Talvez gerasse mais dúvida do que está gerando agora. Vamos aqui para a parte prática, para a gente dar a nomenclatura desses compostos. Ó. Como é que eu vou dar a nomenclatura? A gente vai usar aqui algumas regras. Vamos lá, primeira regrinha. Vai ser, primeira coisa que a gente vai fazer, você tem que pegar uma cadeia ramificada. Determinar a cadeia principal. Você vai lá na estrutura e determina a cadeia principal. Então eu venho aqui, vou colocar aqui de amarelo, vou determinar a cadeia principal. Vai ser aquela que tem maior sequência, já que não tem saturação, né? Eu pego a que tem maior sequência, que é essa aqui. Tudo bem? Ó, identifiquei aqui já a cadeia principal. Qual é o segundo ponto que eu vou fazer? Segundo critério é determinar as ramificações. Ou a ramificação nesse caso, né? Então, venho aqui e determino as ramificações. A ramificação que eu tenho aí é esse grupo aqui, ó, que está aqui embaixo. O CH3, tá bom? Então, determinei a cadeia principal, determinei a ramificação. Agora eu posso dar nome para esse composto aí. Eu posso vir e dar um nome para ele. Aí como é que funciona o esquema do nome, né? Pessoal, como é que eu vou dar um nome para isso aí? O esquema é sempre assim, galera. Ó. Vou colocar aqui. Nomenclatura aqui. E vou botar o esquema que é o que vai acontecer. A nomenclatura de cadeias ramificadas sempre inicia assim, ó, com o nome da ramificação. Eu venho, digo o nome da ramificação. Aí tracinho. Aí eu venho para a cadeia principal, determinar o nome da cadeia principal, tá? Sendo que na cadeia principal a gente vai ver aquela, assim, bota assim, cadeia principal. Aí na cadeia principal a gente vai usar o prefixo, o infixo e o sufixo, tá bom? Então, o esquema é o seguinte, ó. Como eu tenho que determinar a primeira ramificação, esse grupo aqui, ó, que é o CH3 sozinho, se eu olhar aqui no outro slide, eu vi que o CH3 sozinho, ele tem o nome que? Metil, não é isso? Então, eu sei que essa ramificação aqui é o grupo metil. E eu tenho que dizer em qual posição ele está na cadeia. Tem isso também. Eu tenho que fazer, ó, a numeração da cadeia principal. Que nem a gente fazia lá para insaturação, ó. Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer aqui da direita para a esquerda. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou analisar, tá? Essa ramificação, deixa eu colocar aqui, ó. A ramificação, ela tem que ter a menor numeração possível. Então, ela tem que ter, ó, menor numeração possível. Então, quando eu analiso, ó, aqui da esquerda para a direita, ela vai ficar na posição 3. Não é isso? Ó? Posição 3. Quando eu faço a numeração dessa extremidade aqui da direita para a esquerda, ela fica com a numeração 4. E eu falei para vocês que ela tem que ser a menor possível. Então, qual que eu tenho que escolher aí? A de azul ou a de vermelho?
A de vermelho, né? Porque ela é menor. Então, quando for dar o nome desse composto aí, ele vai ficar assim, ó. 3, que é a posição que ele se encontra, ó. Que essa numeração aqui vai ser a numeração correta, porque ela é a menor possível. Então, vai ficar 3, tracinho. Esse grupo CH3 aí vai ser o grupo metil, ou grupo metila, tanto faz. Aí eu venho, separo, porque eu identifiquei aí quem? Ó, a ramificação. Aí eu vou dar um nome para a cadeia principal. A cadeia principal, eu vou pegar a quantidade de átomos de carbono. Eu sei que aqui ó, são 6 átomos de carbono. Se são 6, é X, né? Para dizer que são 6. Aí eu vou dizer se tem ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Como na cadeia principal só tem ligações simples, ele é um alcano, então é o AN. E por fim, como é um hidrocarboneto, eu coloco a letra O. Tá, vou explicar de novo, tá bom? Então, deixa eu recapitular isso aqui. Deixa eu botar aqui, a gente vai organizar isso aqui, tá meio bagunçado, tá bom? Sei que tá gerando algumas dúvidas aí na galera. Graças a Deus. Relaxa, não é tão difícil assim não. A gente só tem que seguir alguns passos, tá? Então, oi. Uhum. Se tiver insaturação na cadeia principal, sim. Mais na frente eu mostro. Porque quando eu for dar o nome da estrutura, o nome da cadeia principal ela é a mesma daquela que a gente viu nas anteriores, nas cadeias normais. Que a gente dizia a quantidade de carbonos, verificava se tinha ligação dupla, e colocava a posição da ligação dupla e finalizava com a letra O. Beleza? Então vai ser o mesmo esquema. Isso aí não muda. O que a gente está acrescentando aqui na estrutura? A gente está acrescentando a ramificação. Nesse caso aqui, antes de dar o nome da cadeia principal, eu tenho que dizer a ramificação. Tá bom? Oi. Exato. So... Isso, exatamente. É. Uhum, perfeito, é isso mesmo. Então, o processo sempre vai ser esse, ó. O processo de nomenclatura, eu vou até colocar aqui de novo, ó. Sempre, o que vai diferenciar aqui, né, da nossa nomenclatura? Que a gente tinha visto, ó, anteriormente, que tinha um prefixo, aí a gente colocava o infixo, só recapitulando, né? Mas no final aqui o sufixo. O que era cada coisa dessa aqui que a gente via lá nas cadeiras normais? Prefixo estava relacionado ao número de carbono, não era isso? Ó? Um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, beleza? O infixo era para dizer se o composto ele tinha ligação simples, que ele é chamado de alcano. Ligações duplas, que ele era chamado de alceno. E ligação tripla, que ele é chamado de alcino, beleza? E o sufixo aqui a gente colocava a letra O, não é isso? Então isso aí não mudou nada, que isso aí a gente vai usar essa mesma ideia aqui para determinar ó, o nome da cadeia principal. O que a gente vai acrescentar aqui de novo? A gente vai acrescentar de novo aqui ó, exatamente as ramificações, beleza? É isso que vai aparecer de novo. Isso aqui que é a novidade para a gente, ó, que até então não tinha. Que é para a gente dizer o nome
da ramificação. Beleza? Então, quando a gente pegou essa cadeia aqui, ó, a gente determinou a cadeia principal, que é essa que está de amarelo. Essa que está de amarelo, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó, vai dar aquele nome lá, o prefixo, o infixo e o sufixo, que é a nossa cadeia principal, tá? Só que qual a diferença? Que antes de a gente dar esse nome, a gente tem que falar sobre a ramificação. Aí a gente viu aqui a ramificação, que é o CH3. Como é só um carbono nessa ramificação, o nome dele, ó, da ramificação, é o grupo metil. Aí a gente tem que dizer a posição dele. E a posição dele tem que ser a menor possível. Tranquilo? Então a menor possível está mais próximo dessa extremidade aqui. Então a posição dele seria a posição 3. Por isso que está aqui, ó, 3-metil. Esse 3-metil está dizendo que esse CH3 está ligado ao carbono 3 da cadeia principal. Aí em seguida, a gente só pegou e deu um nome aí dos compostos, né? Ó. A gente falou da cadeia principal, são quantos carbonos? 6. Vem aqui, ó. Número de carbono, 6. Está aqui, X, 6. Depois a gente veio para o infixo. Alcano, alceno, alcino. Alcano, então, ó, a gente pegou o AN, que está bem aqui, ó. O AN, para dizer que é um alcano. E no final a gente colocou um O, para dizer que é um hidrocarboneto. Está aqui, ó, hidrocarboneto. Então, a novidade, né? A novidade é isso aqui, ó. É a nossa ramificação que a gente vai ter que acrescentar agora no nome. Mas o resto é igual. Deu para entender aí, galera? Pronto. De boa? Que bom. A gente vai fazer esse item B agora. Ó. O item B, novamente, o que a gente vai começar? Ó? A gente vai pegar, determinar a cadeia principal. Aquela com maior sequência de átomos de carbono, que vai ser essa aqui. Ó. Vou pegar aqui subindo. A gente tinha já até determinado ela no exemplo 2. Ó. Vai ser essa aqui em zigue-zague, a cadeia principal. Determinou a cadeia principal, a gente vai vir aqui e vai determinar as ramificações. Tenho essa ramificação, tenho essa ramificação e tenho essa ramificação aqui. Tudo bem aí, galera? Sim? Ótimo. Aí a gente vai só trocar uma coisinha aqui, ó. Que eu vou tirar esse passo 4, esse 3 aqui. Ó. O 4, que é a numeração da cadeia principal, ele vai ser o 3 e a nomenclatura vai ser o 4, tá bom? Só para deixar as coisas organizadas. O que a gente vai fazer agora? Numerar a cadeia principal. Então, eu vou começar sempre de uma extremidade. Eu vou escolher essa aqui, ó. Vou colocar aqui de azul. Então, eu vou começar desse carbono. Sendo 1, esse o 2, esse o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer o contrário agora. Começar dessas extremidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo aí? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber as posições das minhas ramificações. E eu tenho que escolher a numeração correta. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a de azul, eu vou até colocar aqui. Eu teria, na posição 3, eu teria um grupo CH3, que é esse aqui, ó, na posição 3. Então, teria um CH3 na posição 3. Na posição 4, eu teria um outro grupo CH3. E teria na posição 5 aqui, ó, um grupo CH2-CH3, que é o grupo etil. Então, eu teria essas posições aqui de ramificações. 3, 4 e 5. Aí eu vou analisar a outra em vermelho. Ó. Eu fazendo a numeração ao contrário, eu vou ver que eu vou ter a posição 4, que é esse grupo aqui, ó, CH2-CH3. A posição 5, que é o grupo CH3, estaria aqui, ó. E na posição 6, né, seria outro grupo CH3. Aí eu pergunto para vocês, qual numeração que eu tenho que escolher? A de azul ou a de vermelho? A de azul, porque ela é menor, tá? Então essa de azul aqui, ó, eu sei que essa numeração aqui vai ser a numeração correta. Então,
Essa outra aqui em vermelho, ela vai ser a minha numeração errada. Eu não posso escolher ela, tá? Eu não vou poder escolher ela. Então, eu já vou vir aqui, ó. Eu vou apagar essa de vermelho, porque eu sei que ela está errada. Vou apagar aqui a de vermelho. Deixa eu apagar aqui a cadeia principal. Mas eu ajeito aqui rapidinho. Pronto. A cadeia principal está aqui. Determinei as ramificações e a numeração dele. Agora eu vou dar um nome. Eu sempre vou começar por quem? Pelas ramificações, não é isso? Ó? Então, quando eu tenho 2 carbonos, qual é o prefixo que a gente utiliza? Et, não é isso? Ó, 2 carbonos. E no final eu vou colocar aqui ó, o il para dizer que é uma ramificação. Só um carbono é o grupo met e o il para dizer que é uma ramificação. Então tem 2 grupos metis. Eu tenho esse outro aqui, ó, um carbono met e aqui no final o il para dizer que é uma ramificação. Então perceba, eu tenho um grupo etil, o grupo metil e outro grupo metil. Aí eu vou dar o nome do composto, tá? Eu vou precisar de espaço aqui, galera. Eu vou apagar essas anotações. A galera já deu print aí, essas anotações aqui. De baixo, ó, vou apagar aqui embaixo. Só para a gente ter espaço aqui para dar o nome para esse composto. Vou pegar aqui. Rapidinho. Pronto. Agora eu tenho espaço para dar o nome para esse composto e deixar organizado aqui. Olha só o esquema. Eu vou começar com as ramificações. Aí aqui tem uma regra, uma outra regra, ó, galera. Que é o seguinte. Eu tenho ramificações diferentes, não é isso? Ó? Eu tenho um grupo etil e tenho um grupo metil. Aí aqui eu tenho que saber quem é que vem na frente, se é o grupo metil ou o grupo etil. E tem uma regra que fala o seguinte, ó, que quando a gente vai dar o nome das ramificações, e tem grupos diferentes, a gente vai ter que utilizar a ordem alfabética. Então a gente vai utilizar a ordem alfabética. Me diga uma coisa, quem que vem na frente? O E ou o M? O E, né? Na ordem alfabética, o E vem na frente do M. Então eu tenho que obrigatoriamente iniciar com o grupo etil. Então eu vou vir aqui e vai ficar assim, ó, as ramificações. Qual é a posição do grupo etil? 5. Então vai ficar assim, ó, 5. Aí eu digo que é o grupo etil. Aí venho aqui, separo. Aí vou dizer as posições do grupo metil. Eu tenho aqui na posição 4 e na posição 3. Então vai ficar assim, ó, 3,4. Não são 2 grupos metis? Então, para dizer que são 2, metil. Essa aqui é a ramificação. Eu dei o nome das ramificações e as posições em que elas se encontram. 5 etil, 3, 4 de metil. Aí eu vou dizer aqui a cadeia principal. A cadeia principal aí, ó, ela tem 8 carbonos. Então, oct. Só ligações simples. É um alcano, o AN, e o O no final para dizer que é um hidrocarboneto. Tá aqui, ó, octano. Então, o nome do meu composto seria 5-etil, 3,4-dimetil, octano. Esse aqui, ó, seria o nome desse composto. Dúvidas, galera? Pode falar. Não, eu vou já encerrar porque eu tenho que dar aula também para Estética 3, ó, gente. Mas eu posso separar aqui e já eu tô só mandando aqui a mensagem aqui pro pessoal que eu vou abrir a sala dela já já.
E aí, galera? O que vocês acharam aí dessa nomenclatura aí de cadeias ramificadas? Ela tem vários detalhes, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Isso. Aham. Os nomes das ramificações, as principais são aquelas que eu entreguei para vocês, tá? As principais são aquelas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acho que fica melhor eu fazer dessa forma. Eu vou pegar, eu vou encaminhar para vocês uma lista antes de fazer a nossa avaliação. Eu vou mandar uma lista com para vocês fazerem a nomenclatura dessas cadeias ramificadas. Aí vocês vão tentar fazer a nomenclatura, vão gerar várias dúvidas que eu tenho certeza. Aí a gente pega um dia, né, marca um dia e a gente vai e tira essas dúvidas. Porque aí vocês treinam, vocês já tiveram o primeiro contato, como é que se faz mais ou menos, né? Vocês têm as regras aí, como é que se faz. Aí vocês tentam fazer, aí a gente marca uma aula só para resolver essas questões e tirar as dúvidas de vocês. O que vocês me dizem? É melhor, né? Senão, oi. Ele só vai remasterizar aqui. Tá bom, eu mando o link no grupo de vocês. Pode deixar, tá bom? Não tem problema nenhum não. Eu só queria fazer, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá tempo aqui ainda. Deixa eu dar uma conferida aqui. Que era o último exemplo aqui que eu queria fazer com vocês, só para me mostrar uma coisa aqui. Eu posso fazer esse exemplo D aqui, não sei se vocês permitem aí ainda. Pronto, eu vou fazer só esse exemplo porque eu vou ter que dar aula para outra turma, tá bom? Mas vai dar certo. Ó. Esse aqui vai ajudar vocês bastante nos outros exercícios. Aqui, o item D, ele tem uma insaturação e tem uma ramificação. Então, eu vou escolher a cadeia principal, que vai ser essa, com a insaturação. O professor, poderia ser aqui embaixo também? Poderia, não ia modificar em nada, tá bom? Aí aqui, determino depois a ramificação, que é esse grupo aqui, ó, o CH3, e vou fazer a numeração. Aí aqui, ó, eu vou numerar a partir daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer o inverso, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí a minha pergunta é a seguinte, ó. Se eu pegar essa numeração aqui de vermelho, eu vou ver que a insaturação vai ficar na posição 1, tá? Ó, a insaturação vai ficar na posição 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Insaturação. E vou colocar aqui, ó, ramificação. A insaturação, se eu fizer aqui, ela vai ficar na posição 1. E se eu pegar o de azul, ela ficaria na posição 4. Bem aqui, ó. Se eu pegasse o contrário, a insaturação ficaria na posição 4. Se eu for analisar aqui a ramificação, eu teria de vermelho a posição 4 e se eu pegar de azul, ficaria na posição 2. Tá? Perceba que o meu critério aqui, eu tenho a insaturação e tenho a ramificação. Quem aqui tem prioridade? A insaturação ou a ramificação na numeração? O que vocês acham? Exatamente, tá? A ramificação, ela não tem prioridade sobre a insaturação. Então, quando eu for fazer a numeração da cadeia principal, eu tenho que levar em consideração, nesse caso, não a ramificação, mas sim a insaturação, tá? Então, como a insaturação, vou até colocar esse aqui, ó. Vou colocar de uma cor diferente aqui, ó. A insaturação tem prioridade
em relação à ramificação. Então, quando eu for fazer a numeração, eu sempre vou ter, se tiver insaturação na minha cadeia principal, eu vou levar em consideração a insaturação, não a ramificação. Então, essa numeração aqui, ó, de azul, ela vai estar errada. Então, ela não estaria certa. Então, esquece. Eu vou usar a vermelha. Por quê? Porque a insaturação ela tem prioridade sobre a ramificação. Então, quando eu for dar o nome aqui, vai ficar o seguinte, ó. 4-metil, que é a ramificação, ó. Ele vai estar aqui na posição 4, esse grupo metil. Aí eu dou o nome aí da cadeia principal. A cadeia principal vai vir aí. Deixa eu colocar aqui de azul. Vai ficar 5 carbonos. Pente. 5 carbonos. Aí eu tenho que dizer onde está a insaturação. Na posição 1. Então, 1 é N, para dizer que a insaturação está lá. Aí venho aqui e coloco O para dizer que é o hidrocarboneto. Tá bom? Então, a numeração seria essa aqui, ó. A nomenclatura desse composto. 4-metil, pente, 1-eno. Tranquilo? Ó, foi justamente o que tu fez lá, Jamil. Perguntou. Diga. Tá. Assim, ó. Se eu fosse levar em consideração... Deixa eu só colocar aqui. Vou apagar esse aqui. Perceba que eu tenho que numerar a cadeia principal, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho a insaturação e tenho a ramificação. Aí a pergunta é a seguinte. Quem é que tem prioridade na numeração? A insaturação ou a ramificação? Por que eu faço essa pergunta? Ó? Se a ramificação tivesse prioridade, a numeração ela teria que iniciar daqui, ó, dessa extremidade aqui. Porque ela teria a menor numeração. Ela não ficaria 4, ela ficaria 2. Né? Que começaria aqui, ó, 1, 2. Só que a ramificação, que esse grupo aqui, a ramificação, ele não tem prioridade sobre a insaturação. Então, quando eu for fazer a numeração, eu esqueço a ramificação e olho para onde? Para a insaturação. E a insaturação ela tem que ter o menor valor. Por isso que eu comecei a numerar dessa extremidade. Por quê? Porque a extremidade aqui está mais próxima da insaturação. Aí eu considerei a insaturação em vez da ramificação. Entendeu, Jamile? Tá bom? Então é isso. Assim, em termos gerais... diga. Aí eu levo em consideração lá a ramificação. Porque se ela ficar no meio, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Aí quem vai fazer diferença é quem? A ramificação. Então eu vou escolher a ramificação com o menor valor possível. Beleza? Então, turma, é isso, tá? Então a gente está combinado. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma atividade hoje à noite para vocês. Não vai ser avaliação, vai ser uma atividade em PDF. Vocês baixam aí no celular, tentem fazer no caderno. E a gente marca uma outra videoaula aí, ou uma outra live, para a gente tirar essas dúvidas dessas atividades. Aí na quarta-feira eu coloco lá a avaliação de vocês. E a minha prioridade vai ser vocês, o pessoal do terceiro ano. Aí depois que a gente vê essa parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos, a minha ideia é trabalhar questões do Enem, somente do Enem. Pegar as provas passadas, tentar trabalhar em cima das questões. Aí os assuntos que a gente não viu, aí eu tenho que trabalhar durante a aula. Tá bom? Pode ser assim? Ótimo. Então, galera, espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, tá? Eu gostei aqui, tava matando um pouquinho a saudade de vocês, tava com saudade da turma de vocês. E, né, a gente vai fechar aqui a nossa aula. Eu vou pegar
salvar aqui a nossa aula e vou colocar no YouTube e boto o link lá no grupo de vocês. Aí fazer o merchandising aqui, tá? Vocês vão e me seguem aí no YouTube, galera. Tá? Meu canal. Valeu, valeu. Então tá, galera. Vou lá. Abraço, até mais. Tudo de bom pra vocês. Show, tchau.